Olá, alunos do curso de especialização em informática em saúde. Eu me chamo Leonardo Brau e é um prazer estar novamente com vocês aqui, né, agora na disciplina de gestão e economia em saúde. Bom, nesse vídeo rápido eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre os temas da disciplina, e eu escolhi dois temas em específico, que são a eficácia e eficiência, e como que a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia para melhorar o nosso planejamento, melhorar nossas atividades. Quando a gente fala de eficácia e eficiência, né, quando a gente sai de uma disciplina dessa, ou a gente vai ler, a gente entende que é a coisa certa a fazer, que a eficácia é a coisa certa a fazer, a eficiência é a melhor forma de se fazer aquilo, economizar, né, com menos custo possível, seja de recursos humanos, financeiros, etc., tecnológicos, etc., né? Então, diminuir o nosso custo, diminuir o nosso gasto. Fazer mais com menos, né? Mas, às vezes, a gente não consegue trazer isso para o nosso dia a dia, né? Foi uma das dificuldades que, naturalmente, eu tive durante o meu desenvolvimento profissional. E eu acho que isso é importante não só pessoalmente, mas como profissionalmente, né? Ou vice-versa. Então, eu gostaria de refletir um pouco sobre esses dois temas e trazer ferramentas, né, que vão apoiar o desenvolvimento desses dois temas na vida de vocês. Obviamente que a gente não vai esgotar esse assunto, existem diversas ferramentas, diversos frameworks, métodos dentro dessas áreas de gestão e economia, mas eu trouxe algumas coisas que eu acho importante, que eu utilizo no meu dia a dia e eu acho que vai ajudar muito vocês. Então, quando a gente fala de eficácia, a gente está falando da coisa certa a ser feita. E como que a gente define qual que é a coisa certa a ser feita? Quem define isso? É uma pessoa? São um grupo de pessoas? Né? Como que a gente define isso? Tá? Eu gosto de trazer para a eficácia essas ferramentas de planejamento estratégico, ou ferramentas que apoiam, né, o desenvolvimento de ações estratégicas dentro de uma instituição. Então, as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia é a análise SWOT, né, vocês viram aí no material, é o Balanced Scorecards e o planejamento estratégico situacional do Carlos Matos, que eu tive a oportunidade de estudar em uma das especializações que eu fiz. Então, essas ferramentas elas vão te apoiar a fazer um diagnóstico situacional, um diagnóstico de quem você é, né? Então, acho que é extremamente importante você saber, ou você entender, ou a sua instituição entender quem você é, né? Quem que é essa instituição, o que ela pratica, o que ela faz, qual que é a missão dela, qual que é a missão da sua instituição, né? Ao passo também que é importante você entender qual que é a visão da instituição. Então, esse processo de planejamento estratégico, ele traz quem você é, o que você faz, o que você quer, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão. E importante, quais são os valores que vocês pregam? Quais são os valores que as pessoas que trabalham nessa instituição ou que a própria empresa preserva? Ela entende que são valores que ela cultiva, né? Isso é extremamente importante, tá? Porque isso vai ser o guia para você escolher a coisa certa a ser feita, tá? Então, eu considero que o planejamento estratégico, essa primeira fase do planejamento estratégico, ela é basilar, ela é inicial. Ela que vai dizer todo o resto, como todo o resto vai se desenvolver. Se ela não está bem feita, dificilmente, não que seja impossível, mas dificilmente a gente vai ter eficiência em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, no planejamento estratégico, eu gostaria ainda de deixar, de acrescentar aqui, que o planejamento estratégico ele é uma fase de alinhamento, sempre lembrem disso. Por que ele é de alinhamento? O planejamento estratégico, apesar de a gente ler em alguns lugares que ele deve ser feito pela alta gestão, pelos altos executivos, donos de empresa, como acontece naturalmente, né, em grandes empresas, eu acho importante que ele envolva, isso é uma opinião, e vocês vão ver também autores que falam sobre isso, né, que ele envolva as diversas áreas de um planejamento. Seja o planejamento estratégico, seja o planejamento tático, seja o planejamento operacional. Então, ou seja,
em palavras aí, né, vamos traduzir isso. O dono da empresa, o presidente da empresa, são os executivos, são os gestores, são os supervisores e são a parte operacional, os técnicos, né? Porque dentro disso a gente está, além da gente fazer um diagnóstico situacional das coisas que estão acontecendo lá na ponta, a gente também quer achar as coisas estratégicas. E essas coisas estratégicas, essas ações estratégicas, elas vão moldar toda a instituição. Então, por que eu falo que é uma fase de alinhamento? Porque quando você passa a envolver todas essas áreas, você está dizendo, você está explicando, você está trazendo todo mundo da sua instituição para essa discussão e para que todos entendam as dificuldades e as necessidades. Às vezes quem está lá em cima, um superintendente, um presidente, um diretor, ele não entende o que se passa na ponta, o que está se passando lá na ponta de uma instituição. Então, quando a gente tem esse brainstorm de ideias, mais uma ferramenta aí, né? Um brainstorm de ideias, a gente pode achar coisas muito positivas para o desenvolvimento de uma instituição, né? Que é o que a gente tem acompanhado aí nessas instituições mais recentes que envolvem as startups e por aí vai, que são coisas muito mais enxutas e que envolvem essas pessoas no desenvolvimento da instituição como um todo, né? É óbvio que não dá para a gente discutir a execução de uma startup, o planejamento de startup, como de uma multinacional, tá? Mas o que eu quero passar para vocês aqui é que o envolvimento das diversas áreas no planejamento de uma instituição é importante, ok? E não que você vai sair utilizando isso para tudo, tá? O que eu quero passar é que o envolvimento das pessoas é importante, ok? Então, a partir do planejamento estratégico, do nosso guia, a gente já sabe qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores, a gente já sabe o que a gente é, quais são os nossos problemas e o que a gente faz, né? A gente parte para um plano diretor, tá? O plano diretor, eu acho que eu não comentei do planejamento estratégico, que ele é de longo prazo, ele é naturalmente de longo prazo, né? Porque são ações estratégicas que vão modelar a nossa instituição e elas são naturalmente de longo prazo, né? As ações do nosso plano diretor, elas são aí, vamos dizer, a execução do que a gente planejou estrategicamente. Então, dentro desse plano diretor, vamos dizer assim, a gente vai dizer aquilo que a gente quer fazer, né? Eu gosto de fazer uma analogia pensando assim, eu gosto de pensar da seguinte forma: enquanto no planejamento estratégico a gente fala aquelas coisas bonitas que a gente gostaria de ser, né? A gente gostaria de ter uma educação de ponta, a gente gostaria de ter a melhor educação da América do Sul, ou vamos pensar dentro de uma instituição, eu gostaria de ser referência naquele setor que eu atuo. Eu gosto de pensar que o plano diretor são as ações que levam a gente a cumprir aquilo que a gente pensou no planejamento estratégico, tá? Porque é óbvio que a gente está, né, diminuindo todo esse planejamento para dar esses exemplos, tá? Mas nessas ações a gente vai descrever como que a gente vai executar aquilo que a gente imaginou, aquelas nossas estratégias, né, que modelam a nossa instituição, que são o nosso guia. E aqui no planejamento diretor, no plano diretor, né, a gente pode apontar uma série de ações que vão moldar, que vão implementar aquilo que a gente moldou, que são as estratégias, e que vão trazer para a gente possivelmente uma eficiência, né, naquilo, que vão auxiliar a gente também a medir a nossa eficiência no desenvolvimento das tarefas. Então aqui no plano diretor, essas ações, quando a gente for descrever elas, a gente já pode dizer o que a gente espera da execução delas. Então, o que é essa ação? Essa ação que eu estou definindo que vai ser realizada, ela está ligada a qual ação estratégica? Né? Então, existe um relacionamento entre a ação, né, de execução com a ação estratégica, do plano estratégico. Então, eu estou ligando o plano diretor ao plano estratégico. Então, nesse cenário, eu já posso dizer nesse plano diretor
Quais são os meus indicadores? Como é que eu vou mensurar o desenvolvimento daquela ação durante a execução dela? Eu preciso saber se ela está sendo feita, se ela está sendo bem feita ou não. Aí a gente começa a entrar nessa questão da eficiência, né? Mas vejam, eu ainda estou num planejamento inicial, tá? Eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer tudo isso, eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer a coisa certa. Então ainda é uma fase de planejamento, né? Então se eu vou ter indicadores para mensurar, né, durante a execução dela, eu preciso prever um custo também. Qual que vai ser esse custo para eu desenvolver ela? Né? Então, é óbvio que você vai ter um indicador de custo e vários outros indicadores, quantitativos e qualitativos, mas você também pode ter um custo inicial para essa ação. Quais são os relacionamentos que elas têm com outras ações ou com outras estratégias? Pode ser que essa ação do plano diretor está relacionada a outra ação do plano diretor ou ainda está relacionada a uma outra estratégia, né? Isso eu posso indicar também. Eu posso explicar por que essa ação é importante. E eu acho uma das coisas mais importantes do planejamento, que às vezes a gente deixa de fora, é dizer como que essa ação vai se sustentar. Qual que é a sustentabilidade desse plano diretor, de cada ação. Porque às vezes a gente faz um planejamento, está tudo bonito, a gente executa todo ele, mas a longo prazo, pós-planejamento estratégico, para um novo planejamento estratégico, essa atividade ela não se sustenta. Então, nem sempre, né, ela é viável, tá? E aí, eu gostaria de deixar mais uma ferramenta para vocês no plano diretor, no momento de definição das ações, que é o 5W3H, que a gente utiliza aqui, a gente usou ele para fazer o nosso planejamento estratégico aqui, seja o plano diretor estratégico da instituição, seja o planejamento estratégico de tecnologia da informação, né? E que é muito importante porque traz tudo isso que a gente discutiu até aqui, na definição das ações, ligando ela com as estratégias da instituição, o 5W3H vai apoiar vocês nessa tarefa. Então, pratiquem ele no dia a dia. No início é um pouco difícil, né, porque a gente não está acostumado com o método, mas naturalmente, com a utilização dessa ferramenta, isso vai se tornando algo pessoal, né, para o seu planejamento. E quando você menos espera, você está fazendo já planejamento, todo o planejamento que você faz em cima do 5W3H, ok? Então é uma ferramenta extremamente importante, ok? Bom, então na eficácia eu diria que o planejamento estratégico, né, retomando tudo, eu acho que o planejamento estratégico é extremamente importante, com tudo isso que a gente citou aqui, porque ele vai te apoiar na tarefa de determinar qual é a coisa certa a ser feita. Veja, a gente discutiu tudo, da onde a gente está até onde a gente quer chegar e como que a gente vai fazer isso. Mas a gente ainda estava planejando tudo, né? A gente não executou nada, a gente planejou tudo. Se você planejou envolvendo as diversas áreas, envolvendo, né, essas pessoas, determinando tudo o que você quer fazer, você já tem o seu guia e as ações que vão ser implantadas com esse guia, você já tem a coisa certa a se fazer, né? Ou, pelo menos, o melhor que você poderia ter planejado, junto com a sua instituição. Mas isso sempre vai ser a melhor coisa a ser feita? Não diria que sempre vai ser a melhor coisa a ser feita, mas a probabilidade de que você você planejou a melhor coisa a ser feita, ela é muito maior do que se você não tivesse feito nada, né? Porque você conheceu a sua realidade, você foi atrás para saber como que as coisas acontecem na sua instituição e você passou a perceber quais são as prioridades da sua instituição diante da realidade que você vive, das coisas que você precisa melhorar. Então, finalizando essa fala da eficácia, eu diria que é importantíssimo que você ainda utilize todo esse planejamento baseado em evidências. Então, eu diria que é importante que você busque na literatura, nessas bases bibliográficas, em livros, na internet, numa consultoria, e por aí vai, uma capacitação, uma formação, formas de se fazer tudo isso que a gente falou, né? Então,
é importante que você se capacite, né? Então, seriam tarefas baseadas em evidências, gestão, economia baseada em evidências, para que você passe a entender o desenvolvimento de todo esse cenário, ok? Bom, como a gente já tem tudo, chega o momento da execução disso, né? De certa forma, a gente já pensou numa eficiência no nosso planejamento, mas a gente não está executando tudo ainda. Então, eu diria que na nossa eficiência, eu gosto de trazer a eficiência para um momento de execução, né? Porque, apesar de lá na eficácia de fazer a coisa certa, a gente planejou tudo, a gente já até pensou em como que a gente ia medir para saber a nossa eficiência, uma das coisas que um dos problemas que a gente vai ter na eficiência é o momento da execução. Porque, obviamente, a gente tem equipes que não foram formadas, não foram capacitadas em gestão de projetos, gestão de processos, gestão de atividades e por aí vai, né? Os processos de trabalho nem sempre, ou na maioria das vezes, não são os melhores, e para que a gente mude isso, requer um custo muito alto, principalmente custo de tempo e de pessoal, né? Então, acho que o tempo para ser feito, para se fazer as coisas, você levar em paralelo, fazer as suas atividades do dia a dia com novas atividades que mudam os nossos processos de trabalho ou a cultura organizacional, é um desafio muito grande, tá? Então, eu gosto de trazer eficiência para o fazer, para o nosso dia a dia. A gente planejou tudo, mas a eficiência é a coisa que acontece no nosso dia a dia. Isso só acontece quando a gente passa a investir, na minha opinião, é claro, né? A gente passa a investir em coisas que modelam, né, ou alteram os nossos processos de trabalho. É quase que uma filosofia aí do nosso cotidiano. Então, uma das coisas que eu gosto de praticar e eu trago aí para as atividades que a gente realiza no dia a dia é o modelo do sistema do toyotismo, né, que é o Lean. Então, eu gostaria de que vocês procurassem depois, eu acho importante, na verdade, né, que vocês pesquisem depois sobre Lean. E aí eu destaquei alguns aqui que a gente utiliza no dia a dia, que é o 5S. Então, a gente vai ter um bom proveito daquilo que a gente está fazendo, ou a gente melhorar as nossas rotinas de trabalho, né? Que envolve aí desde de manter as coisas limpas, né? Da gente procurar manter a nossa organização de uma melhor forma possível, que vai desde a limpeza ou de uma forma de ser, né? Até questões de convívio, né? Como é que eu convivo com as pessoas que estão ao meu lado. Então isso é importante, né? Para uma eficiência bacana eu preciso ter um convívio legal, né? Entre as partes. Então se eu tenho pessoas que não se comunicam, né? Comunicação, se eu não tenho um ambiente próprio de trabalho, né? Aquele ambiente sujo, que não é bacana, não é motivador, eu já tenho aí elementos que não ajudam na eficiência, né? No Kaizen, o Kaizen também, o Lean Kaizen, a gente vai ter a redução de custos e o aumento de produtividade. Pesquise sobre o Kaizen depois. O Kanban, eu gosto muito do Kanban porque ele organiza as nossas atividades. Então eu vou elaborar um quadro, né, onde eu crio momentos da execução do meu projeto, das minhas atividades, se elas já foram planejadas para serem realizadas, se elas, né, elas estão prontas para serem feitas, elas estão em desenvolvimento, elas estão em validação. Você cria o seu Kanban, pesquise depois como criar o seu Kanban. Ele é muito utilizado na área da saúde hoje também para diminuir, por exemplo, taxa de permanência no leito, né, de um paciente, resolução de problemas, enfim, pesquisem sobre o Kanban, faz parte do Lean também. O Pokayoke, cultura preventiva, a gente tem muito pouco disso hoje. A gente pode generalizar para o Brasil, mas das instituições em que eu atuei, a gente tem
pouco ou nenhuma cultura de prevenção. A gente trabalha muito no dia a dia, no desenvolver das nossas atividades, mas a gente não pensa em se prevenir, né? Vamos trabalhar a prevenção dentro da nossa instituição. Então, se acontecer algum problema, o que eu tenho que fazer? Né? Então, dentro da TI, muitas vezes dentro da tecnologia da informação, a gente tem um pouco disso, ou muito disso, dessa questão de prevenção, que são são ambientes de alta disponibilidade, que vão envolver, se queimar um computador, eu tenho outro funcionando que vai substituir ele, eu tenho 2 links de internet, eu tenho 3 bancos de dados que funcionam integrados, e possuem uma integração, né? Enfim, a gente precisa trazer isso para todas as nossas atividades, né? Plano de continuidade de negócio, uma prevenção, né? Vocês procurem sobre isso depois, plano de continuidade de negócio. Isso é extremamente importante, eu acho que na instituição que vocês trabalham, isso é importante de ser desenvolvido. Tá? Outra coisa bacana que eu trouxe que vocês podem pesquisar é sobre o BPM, né? Business Process Modeling, e o Six Sigma. Pesquise sobre esses 2 temas, que vai envolver melhorias de processos, melhorias dos processos institucionais, né? Então, a gente tem um problema muito grande dentro das instituições, que são a falta de conhecimento dos processos internos, como que eles interagem, como que eles se integram, quais são os processos mais importantes de uma instituição ou de onde você trabalha. E uma das coisas mais interessantes acho que é diminuir a possibilidade de um processo, ou a forma como um processo ele acontece, né? Então, não sei se vocês já viram lá, existe uma pessoa várias pessoas ou profissionais dentro de um setor que executam a mesma tarefa. Sei lá, e essas 15 pessoas, né, um exemplo, que executam essa tarefa, cada uma executa de uma forma diferente. Então, isso é um problema para a instituição. Então, a padronização de processos, ela vai diminuir custos, ela vai diminuir erros, ela vai melhorar muito a sua instituição. Então, eu acho extremamente importante você trabalhar com processos, tá? Pesquise sobre BPM, pesquise sobre Six Sigma. Eles trazem